Bom dia, seja muito bem-vindo a este momento especial de fé e oração. Quero que você se sinta à vontade, como se estivesse sentado em um lugar seguro, cercado pela presença de Deus. Antes de nos aproximarmos em oração, convido você a preparar o coração. Muitas vezes, chegamos apressados diante de Deus, trazendo apenas nossas urgências, mas a verdadeira oração começa quando silenciamos a alma para ouvir a voz dele. É nesse silêncio que percebemos que não estamos sozinhos, que o Pai nos envolve com sua presença e nos recorda do quanto somos amados. Hoje, antes de pedir qualquer coisa, vamos primeiro refletir na palavra e lembrar quem é o nosso Senhor, para que a nossa oração seja regada de fé, confiança e entrega. A Bíblia, em Filipenses 2, 9 e 11, declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é poderoso porque nos lembra que o nome de Jesus não é um nome comum. Ele carrega autoridade, carrega poder e já carrega vitória. Quando colocamos nossa vida debaixo desse nome, entendemos que não caminhamos sozinhos, mas guiados por aquele que governa sobre tudo e todos. E é justamente essa verdade que precisa estar plantada em nosso coração. Cedo ou tarde, todos enfrentamos batalhas, momentos que testam a nossa fé, que desafiam nossa paz e tentam abalar nossa confiança. Mas em Cristo, a vitória já está garantida. Se você crê que o nome de Jesus é sobre todo nome, escreva nos comentários: glória a Deus. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentaremos situações que parecem nos arrancar as forças. Há dias em que a luta parece interminável, como se estivéssemos cercados por todos os lados, sem saída. A caminhada cristã não é isenta de desafios, mas sim marcada por vitórias conquistadas no meio das provações. O próprio Senhor nos adverte que no mundo teríamos aflições, mas também nos garante que já venceu o mundo. Essa é a esperança que nos sustenta. O salmista declarou no Salmo 18:39: pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Isso significa que Deus não nos envia ao campo de batalha desarmados ou despreparados. Ele mesmo nos reveste com a sua força, cobre-nos com o seu espírito e sustenta-nos com suas promessas. Quando o inimigo se levanta, é o próprio Senhor quem se encarrega de nos fortalecer. E em Isaías 42:13 encontramos ainda mais segurança. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará e fará grande alarido contra os seus inimigos, e prevalecerá sobre eles. Ou seja, não é apenas você lutando, é o próprio Deus marchando à sua frente, como um guerreiro que não perde batalhas. Quando ele levanta a voz, o inimigo treme. Quando ele avança, a vitória é certa. Se você acredita que o Senhor luta suas batalhas, declare nos comentários: amém. Muitas vezes, quando a luta se intensifica, sentimos como se estivéssemos sozinhos e sem forças. Mas a palavra nos lembra que a vitória não está em nós mesmos, mas naquele que nos chamou. Não é nossa inteligência, nem nossas estratégias que garantem o triunfo, mas o nome de Jesus, que carrega autoridade sobre todas as coisas. Foi exatamente isso que os discípulos experimentaram em Lucas 10:17, quando voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. Note que eles não se alegraram com a própria capacidade, nem exaltaram suas forças. Eles se regozijaram porque compreenderam que a vitória estava em Jesus. A força não vinha deles, mas daquele que os havia enviado. Essa é a verdade que precisa guiar o nosso coração. Não existe vitória verdadeira sem Cristo, porque Ele é a própria vitória.
Ele é a libertação, Ele é a paz, Ele é a resposta que precisamos em tempos de angústia. Quando clamamos o nome de Jesus, invocamos aquele que já venceu a morte, que já derrotou o inimigo e que nos garante a vida eterna. Por isso, não importa quão grande seja o problema diante de você, nunca esqueça que Jesus já conquistou a vitória por você na cruz. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários: Jesus é a minha vitória. Pense por um instante no poder que existe em um nome. Alguns nomes despertam medo, outros lembram dor, outros trazem conforto e esperança. Mas o nome de Jesus está acima de todos, pois é um nome que cura, que expulsa as trevas, que restaura o que estava quebrado e que traz esperança onde parecia não haver saída. Quando o peso da vida se torna insuportável, quando as batalhas parecem maiores do que as nossas forças, ainda temos uma chave poderosa em nossas mãos: clamar o nome de Jesus. Quando você se sentir fraco, sussurre esse nome. Quando precisar de coragem, declare em voz alta sobre a sua família, sua saúde, seus sonhos e sobre tudo aquilo que tenta te abalar. Porque o nome de Jesus continua sendo o escudo que te protege nas tempestades, a luz que ilumina sua escuridão e a autoridade que silencia toda voz contrária. E talvez você esteja agora mesmo atravessando um vale profundo, achando que não há saída. Mas lembre-se, não importa a intensidade da sua guerra, o nome de Jesus continua sendo a sua vitória, o seu abrigo e a sua resposta. Se você confia nesse nome poderoso, escreva com fé nos comentários: o nome de Jesus tem poder. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, cansado de lutar, achando que o inimigo já venceu. Talvez os pensamentos de derrota estejam sussurrando em sua mente, dizendo que não há saída, que não há mais esperança. Mas a palavra de Deus desmente essas mentiras. Em Apocalipse 1:8, o próprio Senhor declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que Ele não está apenas no começo da sua história, nem apenas esperando no fim dela. Ele está em cada capítulo, em cada detalhe, acompanhando cada lágrima e cada sorriso. Ele segura toda a linha do tempo da sua vida em suas mãos e nada foge ao seu controle. O inimigo pode até tentar, mas não há nada que consiga frustrar os planos do Todo-Poderoso. E porque Ele é o Alfa e o Ômega, você pode descansar na certeza de que sua história não terminou, mesmo quando tudo parece acabado. O mesmo Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. A batalha pode ser dura, mas em Cristo o fim já está escrito. A vitória é certa. Se você confia que Deus está escrevendo a sua história, declare nos comentários: minha vitória está em Cristo. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, cansado de lutar, achando que o inimigo já venceu. Às vezes, parece que tudo ao nosso redor está desmoronando e que as forças já não são suficientes para continuar. Talvez os pensamentos de derrota estejam sussurrando em sua mente, dizendo que não há saída, que o futuro está perdido e que não existe mais esperança. Mas quero que você lembre de algo. A palavra de Deus sempre desmente as mentiras do inimigo. Em Apocalipse 1:8, o próprio Senhor declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que Ele não está apenas no começo da sua história, nem apenas esperando por você no fim dela. Ele está presente em cada capítulo, em cada detalhe da sua vida, acompanhando cada lágrima que cai e celebrando cada pequena vitória.
Ele segura toda a linha do tempo da sua existência em suas mãos e nada pode escapar do seu controle. O inimigo pode até tentar lançar suas setas, mas não há nada capaz de frustrar os planos do Senhor. Ele é o Deus que escreve histórias de vitória, mesmo em cenários de derrota. E porque Ele é o Alfa e o Ômega, você pode descansar na certeza de que sua história não terminou, mesmo quando tudo parece acabado. O mesmo Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. A batalha pode ser dura, mas em Cristo o final já está escrito, e esse final é sempre vitória. Se você crê que Deus está escrevendo a sua história com mãos de amor, declare nos comentários: minha vitória está em Cristo. Onde quer que você esteja agora, em casa, no trabalho, dentro do carro, ou até mesmo no silêncio de uma madrugada sem sono, saiba que Deus continua presente. Ele não se limita a lugares ou horários, porque o seu espírito alcança os que o invocam de coração sincero. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém ao seu redor conhece, batalhas internas que roubam sua paz e enfraquecem sua esperança. Mas existe uma verdade eterna: a vitória não está distante de você. Ela já foi conquistada na cruz pelo nome de Jesus. Ao invocar esse nome, você não apenas fala uma palavra, mas clama pela presença daquele que venceu a morte, que quebrou as cadeias e que tem poder para transformar situações impossíveis. É por isso que devemos declarar o nome de Jesus sobre nossa mente, para afastar a confusão e trazer clareza, sobre nosso corpo, para trazer cura e renovar nossas forças, sobre nossa família, para restaurar lares e selar corações em unidade, e sobre nossas finanças, para abrir portas onde parecia não haver saída. O inimigo tenta sussurrar que não existe solução, mas a voz de Cristo ecoa mais alto, dizendo: eu já venci por você. Por isso, não se entregue ao desânimo. Ele é fiel e continua sendo escudo, torre forte e refúgio em meio às tempestades. Levante sua cabeça, porque a vitória já está decretada em seu favor. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: eu creio no poder do nome de Jesus. O inimigo pode até se levantar contra a sua vida, mas a palavra de Deus afirma que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que estão escondidos em Cristo. Às vezes, as guerras parecem intermináveis e as lutas diárias exaurem nossas forças, mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que não lutamos sozinhos. O Senhor é quem nos cobre com o seu sangue precioso e nos protege de todo o mal. Assim como os israelitas foram guardados pelo sangue nos umbrais de suas portas durante a noite da Páscoa, também nós podemos descansar seguros sob a cobertura do sangue de Jesus, crendo que nenhuma praga ou poder maligno pode nos destruir. Esse sangue não apenas nos protege, mas também nos dá acesso à vitória eterna. Foi no Calvário que o preço da nossa redenção foi pago. Cada gota derramada foi um ato de amor e misericórdia para que pudéssemos ser libertos das correntes do pecado e andar em novidade de vida. Não foi por mérito humano, mas pela bondade infinita de Cristo. O sacrifício da cruz nos garante autoridade espiritual para resistir ao acusador e viver em liberdade. Por isso, quando o inimigo vier com acusações, dúvidas ou medos, lembre-se: o sangue de Jesus já declarou sobre você a palavra final, e essa palavra é vitória, redenção e vida abundante. Se você se alegra por estar debaixo do sangue de Jesus, escreva nos comentários: sou protegido pelo sangue de Cristo. Na cruz, Jesus não apenas carregou os nossos pecados, mas também levou nossas dores, nossas culpas e toda a acusação que estava contra nós. É por isso que hoje podemos declarar, com ousadia, que somos livres. O inimigo pode até tentar lançar setas de enfermidade, divisão familiar ou tormentos na mente, mas diante da cruz, todas essas obras são desfeitas.
Se ele tenta se manifestar em forma de doença, clamamos pelo sangue de Cristo que cura. Se tenta se infiltrar no lar com contendas e mágoas, declaramos paz, perdão e reconciliação pelo poder do nome de Jesus. Se vem com mentiras para aprisionar a mente, respondemos com a verdade da palavra que liberta. O Apocalipse 12:11 nos lembra: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é a nossa arma secreta, o sangue de Jesus e o testemunho de fé que proclamamos diante das batalhas. Não há argumento que prevaleça contra essa verdade, porque foi estabelecida pelo próprio Deus. Portanto, não aceite as mentiras do inimigo que dizem que você está derrotado. Levante-se em fé, declare o sangue de Jesus sobre sua vida e caminhe em vitória, pois todo aquele que confia em Cristo já tem a garantia de que é mais que vencedor. Se você declara essa vitória pela fé, escreva nos comentários: o sangue de Jesus me dá vitória. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu me coloco em total entrega. Lava-me com o teu sangue precioso, purifica cada área da minha vida e restaura aquilo que foi quebrado pelo caminho. Onde houver feridas, derrama o teu bálsamo de cura. Onde houver desânimo, derrama renovo. Onde houver medo, derrama a tua paz que excede todo entendimento. Recolhe cada pedaço do meu coração e recompõe com o teu poder. Que toda tristeza seja substituída por alegria, que toda desesperança seja trocada por confiança e que toda fraqueza seja revestida pela tua força. Obrigado, Senhor, porque sei que meus clamores não ficam sem resposta. Tua palavra garante que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, ainda que eu caminhe por vales escuros, não temerei, porque o Senhor está comigo. Hoje eu declaro, pela fé, que a vitória pertence a Jesus Cristo. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a eternidade já está assegurada para todos os que creem. Assim, encerro esta oração exaltando o teu nome, Jesus, e entregando cada espectador desta mensagem em tuas mãos. Que eles sejam fortalecidos, renovados e cheios da tua presença todos os dias. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Tenha um dia abençoado.